vamos dizer assim que nós que não sabemos do que se trata essa palavra, tá? Então começa para mim lá do início, que ficou redundante, mas é que é importante a gente entender o que é ansiedade. A ansiedade é um sentimento que todo sujeito tem, por exemplo. A ansiedade e o medo. A ansiedade é um sentimento em relação a algo do futuro. Um sentimento de desconforto, de incerteza, algo que esteja relacionado com o seu futuro. Né? E aí, quando isso passa a ser um problema, quando esse sentimento de desconforto, de medo, que é antecipado, acaba sendo excessivo, né? Foge do seu controle. Aí chega um momento que a gente precisa ter esse cuidado, ter esse controle, de observar que, opa, já não está mais me trazendo saúde, já está me deixando mais angustiado, já está tirando desse equilíbrio em relação à saúde, e é nesse momento que a gente precisa pensar a respeito. E, por exemplo, quais são os sintomas? Então, entre os principais sintomas que a gente pode estar se observando é o sentimento de angústia, né, de estar excessivamente preocupado com determinada coisa, por exemplo. Existe a situação atual na qual estamos inseridos, e aí eu fico muito preocupada com essa situação, né? Que, assim, que foge do normal, que foge do que é esperado, como um sentimento de antecipação, o que vai acontecer no futuro, né? Mesmo que seja essa indeterminação, mesmo que ocorra essa indeterminação do que vai acontecer no futuro, há um sentimento de uma angústia muito maior. E é nesses casos que a gente vai se preocupando, tendo esse olhar mais atento. Além dessa preocupação excessiva que você não tem como controlar, né? Aí você começa a perceber essa inquietação, um sentimento assim de mal-estar, você começa a ter dificuldade na respiração, sentimento de taquicardia, de suor. Aí a gente já pode estar observando mais procedimento para uma situação de crise de ansiedade, né? Onde você fica tão angustiado que você não consegue mais controlar o sentimento. Né? Começa a apresentar irritabilidade, tensão muscular, dificuldade na hora de dormir, e aí apresenta outros sintomas. Né? E é muito importante nesse momento você procurar ajuda profissional. Existem muitos psicólogos que estão fazendo o acompanhamento online. Mas aqui na escola, por mais que aqui na escola nós estejamos fazendo acompanhamento da criança, mas esse contato é mais em relação ao processo do aprender, né? Voltado mesmo para a psicologia escolar. E por mais que nós estejamos observando como as famílias estão nesse momento, mas assim, é mais no sentido de sugerir para vocês, caso você se observe angustiado, observando que isso está indo para o excessivo, a nossa sugestão é que você realmente procure um profissional para estar acompanhando você nesse momento, porque existem psicólogos que estão fazendo sessão de psicoterapia online, né, que podem dar um auxílio melhor nesse momento e não só a escuta, realmente. Marcela, então só para a gente fazer um resumo dessa primeira pauta, né? Então a ansiedade, ela é um sentimento que você não controla e depende de um estresse, uma preocupação, pode ter também, por exemplo, por uma decepção ou alguma coisa assim, ou alguma coisa que te deixa muito preocupado, é a sua mente que transforma isso dentro de você, é isso? Então, a ansiedade, ela existe por conta de um sistema do nosso organismo, o sistema límbico, que ele é responsável por organizar essas informações do nosso corpo, para trabalhar as emoções, né, e trabalhar esses sentimentos. Todo sujeito tem ansiedade, tem medo, tem o sentimento do medo, e ok, tudo bem, o medo ele é importante também para que a gente aprenda outras questões do nosso desenvolvimento, tanto da criança quanto do adulto. A preocupação é quando a ansiedade se torna excessiva, que a gente pode observar que pode estar estando dentro de um transtorno de ansiedade. E é nesse momento que você precisa pedir ajuda, é nesse momento que você precisa procurar ajuda. Então pode acontecer tanto com adultos quanto com crianças e adolescentes. Né? E aí, assim, só para ficar claro, a ansiedade é um sentimento de medo, né, de modo antecipado de algo que vai acontecer. Quando é que eu preciso tomar atitude no sentido de buscar ajuda? É quando esse medo da antecipação de algo, de determinada coisa, começa a ficar excessivo. Quando a preocupação sobre determinada coisa começa a me mostrar um descontrole. Quando eu não consigo mais controlar esse sentimento de antecipação, esse pensamento de antecipação,
essa minha preocupação excessiva, quando eu não consigo mais controlar, aí é importante que eu procure ajuda, né? Porque já está fugindo do meu controle e está me trazendo angústia. Aí é nesse momento que é muito importante que a gente procure ajuda. A gente precisa diferenciar. Ansiedade, ok, todo sujeito tem ansiedade. É quando isso começa a estar excessivo e começa a me trazer prejuízos na minha saúde, no meu convívio social, no meu relacionamento, que eu começo a perceber que eu não consigo mais controlar, que está excessiva essa preocupação e está trazendo outros sintomas, como eu falei para vocês, a respeito do sono, né? Que você começa a perceber que você começa a ter uma irritabilidade maior, taquicardia, dificuldade na respiração, inquietação, sentimento de que está no limite, de falar assim, estou no limite. É importante você se perceber também e perceber a fala do outro. Às vezes você não percebe, por exemplo, que você tem falado, eu estou no limite, né? Estou muito angustiado. Mas quando você ouve o que o outro tem falado para você, é muito importante, né? Você ter esse olhar atento também do outro, perceber, você está muito estressado, você está muito preocupado com essa situação, está saindo do controle, está no limite, ter esse olhar mais atento. E ter a consciência de que, se você se percebe assim, procure ajuda. Né? Não pense que eu consigo sozinha. Não é importante, sim. Eu consigo sozinha, mas você pensar que é importante procurar ajuda. Né? De que, eu posso procurar um profissional da saúde. Para o meu bem-estar físico estar ok, eu também preciso estar bem no meu bem-estar psicológico e mental. Então, assim, a ansiedade, ele é um medo ou você fica, é uma antecipação de algo que vai acontecer. Isso, e tudo bem se eu, por exemplo, tiver programado alguma coisa e estar ansiosa para que aquela coisa se realize. Ok, tudo bem. Ansiedade. Eu tenho que observar a frequência que eu fico dessa forma. E se já estiver no estágio, só para a gente entender melhor, ficar bem esclarecido, mal-estar, uma respiração ofegante, sudorese, taquicardia, irritabilidade, uma insônia, se esses sintomas, vamos dizer assim, aparecerem com frequência, eu posso me perceber e ter essa percepção que eu posso estar tendo crise de ansiedade. Isso, uma crise de ansiedade ou sintomas de um transtorno de ansiedade. E aí, nesse momento dos adultos, eu preciso procurar uma ajuda profissional. Essa ajuda profissional, ela pode ser através de um psicólogo, sim, de um terapeuta. Sim, um psicólogo que pode estar auxiliando nesse processo, psiquiatra também, eles são importantíssimos nesse processo, porque em alguns casos precisa de intervenção medicamentosa, mas minha sugestão inicial nesse momento é que você procure a terapia online. Muitos profissionais estão disponíveis fazendo atendimento online, eu acredito que é de grande ajuda. E eu ia te perguntar uma outra coisa, a gente falou assim muito do mundo adulto, né? Dos sintomas. Existe ansiedade infantil? Sim, o sentimento de ansiedade todo sujeito possui, né? Ansiedade, medo, é algo que está no nosso desenvolvimento, é um sistema, o sistema límbico, ele é responsável por controlar esses sentimentos. O problema é quando se torna excessivo. Nas crianças, normalmente, acontece essa antecipação, essa preocupação excessiva em algumas situações específicas, como, por exemplo, medo de separação, tanto na separação dos pais ou no medo de estar distante dos pais, né? E aí vem essa preocupação maior na criança. Não só nesses momentos, às vezes a ansiedade pode ser apresentada em relação às queixas escolares, né? De estar muito ansioso em relação à aprendizagem, em relação ao ensino, se está aprendendo, se não está aprendendo, em mostrar resultado. Às vezes as crianças ficam muito ansiosas em relação a isso. E se não trabalhar na adolescência, vai tendo mais dificuldade em relação a essa questão. Em outros casos, apresenta dificuldade ou ansiedade de ter relacionamento social com outras crianças. E aí é algo que a gente precisa observar. Por que é importante o adulto fazer essa observação quando é feito com criança e adolescente? Porque normalmente eles não costumam verbalizar o sentimento. Por isso que é importante o olhar atento do adulto nesse momento, de ver os sintomas que a criança tem apresentado. Irritabilidade, assim como o adulto, são sintomas bem parecidos, né? Irritabilidade, dificuldade no sono, sentimento de taquicardia, dificuldade para respirar. E aí, a preocupação excessiva, né? Dificuldade de organizar essa preocupação, de não ter esse pensamento, será que é possível, será que não é possível, essa minha preocupação excessiva acontecer, essa minha preocupação está acontecendo. Então, as crianças normalmente e os adolescentes não têm esse manejo de pedir ajuda, né?
casos, os adolescentes têm esse manejo de pedir ajuda, mas normalmente as crianças não pedem. Por isso que é muito importante olhar atento dos pais, dos cuidadores, das pessoas que estão ali com essa criança. Aí, nesse caso, os cuidadores, os responsáveis e os pais perceberam que as crianças apresentam esses sintomas que você colocou, que esses sintomas têm sido com frequência. Eu acho que é importante a gente sempre colocar essa questão da frequência, porque a criança não é porque ela está ansiosa por uma coisa que vai acontecer e tudo bem, não é Por exemplo, uma simples ansiedade que eu vou me preocupar e procurar ajuda, é a frequência com que isso acontece. Vou dar um exemplo, ver se você concorda comigo. Quando for liberado para a volta às aulas e a escola divulgar a data do retorno das aulas, que é uma coisa que, né, se Deus quiser, já está mais perto disso acontecer, já estivemos mais longe, eles vão ficar muito ansiosos em precisar voltar. E tudo bem, o que a gente precisa observar é durante a vida deles, a rotina, que o tempo vai passando, essa ansiedade, esses sintomas vão acontecendo com mais frequência, é isso, né? E se vai se tornando excessivo, né? Se vai ficando mais, trazendo mais angústia, trazendo um sentimento assim, de preocupação mesmo, que a pessoa não está saudável diante da situação. Por exemplo, com crianças, eu estou ansiosa por conta de uma prova. Eu vou fazer uma prova, eu estou ansiosa porque eu não sei como eu vou ir nessa prova. Ok, ela está ansiosa, um sentimento que uma adulta também teria para fazer uma prova. E aí, quando chega o resultado, fica mais tranquilo, um sentimento de ansiedade. Agora, quando se tornaria excessivo, por exemplo, eu vou fazer uma prova e aí ela começa a ter tremores, né, não consegue se concentrar para fazer a prova, mesmo que ela tenha estudado, começa a ter muita angústia, pedir para não vir para a escola, não quero vir para a escola. Isso é um exemplo. Não quero vir para a escola, não sou capaz de fazer a prova, mesmo você sabendo que ela é capaz de fazer a prova porque ela estudou. Mostrar dificuldade, por exemplo, não conseguir dormir, né? Não conseguiu dormir na noite anterior, de tão preocupada que estava, está mais irritada, não consegue se concentrar. Aí são sintomas que a gente precisa observar mais, né? Porque, já está saindo do nível de equilíbrio, né? Já está mais excessiva a situação. Não é uma ansiedade saudável, já foi além, né? Então aí nesse momento a gente precisa desse cuidado, desse olhar atento, de estar sabendo direcionar a criança nesse momento, ou adolescente, enfim. Marcela, e aí eu te pergunto o seguinte, quais seriam as suas sugestões para esses casos que a gente desenhou? Aí eu queria que você dividisse para ficar mais claro assim. Primeiro, quais seriam as sugestões para o mundo infantil, para as crianças, nessa questão, nesse cenário da ansiedade infantil que nós desenhamos, e quais seriam as sugestões para o adulto, que eu acho que até você já colocou, que no caso do adulto é procurar uma ajuda profissional e tudo bem, né? Não é para o adulto pensar que está acontecendo alguma coisa de errado ou ele ter preconceito, que muitas pessoas têm muito preconceito com ele mesmo. É para ele aceitar que ele está passando por uma fase, de repente por um estresse ou por uma preocupação muito grande, e aceitar essa ajuda profissional, né? Mas quais seriam as sugestões para a criança, para o mundo infantil, para a ansiedade infantil? Então, primeiro caso, mesmo que seja criança, ajuda profissional, né? Sempre buscar a ajuda profissional, tanto criança quanto adulto. Busque ajuda profissional se você vê que você já não consegue mais controlar. E assim, a questão do preconceito, infelizmente, é muito visível, né? O preconceito de procurar ajuda com um psicólogo, né? Ou um psiquiatra. Ainda existe um preconceito aos termos, né? De associar loucura. E a gente precisa desconstruir esses termos, né? Pedir ajuda é muito importante. E a gente precisa pensar que a saúde mental importa, né? Porque eu tenho um equilíbrio, que minha saúde mental esteja ok, para que minha saúde física esteja ok. Os dois caminham juntos, né? E é muito importante a gente observar isso. Em relação para a criança, e depois eu gostaria de pontuar algumas coisas para adultos. Nesse momento, é muito importante que os responsáveis estejam auxiliando o processo, né? Por exemplo, se ele começou uma sessão de psicoterapia, os adultos estarem sempre atentos para acompanhar o processo da criança, para ajudar ela a se reorganizar, para ajudar ela a ter um pensamento mais, por exemplo, estou ansiosa quanto a determinada coisa, e de ela se perceber, como eu posso trabalhar isso, né? Como eu posso fazer uma reestruturação desse pensamento. Estou ansiosa por conta de uma prova, e aí de organizar, de ajudar a criança a se organizar. Eu estudei, então ok, né? Estou preparada, então ok. De
de trazer pensamentos mais possíveis, né? De ela começar a organizar, opa, a minha ansiedade nesse momento não está fazendo sentido, porque eu me organizei para isso, porque eu me preparei para isso, vai ir tudo bem, vai dar tudo certo. Mas esse apoio, Marcela, que você está colocando, essas sugestões de diálogo, é importante que o adulto, que é mais próximo da criança, tenha naquele momento. Primeiro que tenha a percepção que aquela criança tem essa crise de ansiedade, por exemplo, perante uma avaliação, como você colocou, e que ele tem esse diálogo, é isso? Isso, é importante. É muito importante no acompanhamento de qualquer sintomas ter o papel dos pais, né? Ter o papel do adulto auxiliando a criança, porque ela está aprendendo sobre esses comportamentos. Nenhum adulto às vezes consegue organizar isso sozinho, ainda mais a criança, então ela está aprendendo a como lidar com essas emoções. É algo muito novo, então ela está vivendo uma emoção diferente, então ela precisa desse auxílio. Por isso que é importante olhar atento do adulto nesse momento. Em relação às outras possibilidades de estar ajudando a criança nesse momento, é de pensar de fazer atividades que distraiam mais essa criança, atividades que promovam mais prazer, de estar distraindo ela, por exemplo, daquilo que ela está concentrando o pensamento no momento, que está provocando a angústia. E de seguir também as sugestões do terapeuta que está acompanhando a criança, porque ele vai trazer muitas outras sugestões. Em relação ao adulto, né, e que eu acredito que pode trazer isso também para a criança, filtrar bem as informações externas. Principalmente nesse momento, acaba que algumas pessoas não conseguem organizar e fazer o filtro das informações externas. Elas acabam se bombardeando tanto de informação e depois ela não consegue organizar essas informações e vai ficando mais angustiada. Né? Então, minha sugestão é organize as informações externas. Né? Não aceite todas as informações externas que vêm. Tentem também olhar o lado positivo da situação, tentem olhar o que estão fazendo para melhorar a situação, para trazer um resultado positivo, algo nesse sentido, e não olhar somente o lado ruim, porque isso vai acabar trazendo mais angústia para você e, consequentemente, se você não estiver bem, você acaba transmitindo isso para as pessoas que estão convivendo com você, para os filhos, para o marido, para a esposa, seja quem for, sujeito para os pais, enfim. Então é importante você tentar buscar esse equilíbrio para que os sujeitos que estão ao seu redor também tenham esse equilíbrio. Outra sugestão, se você se percebe com um sono mais agitado, busque trazer a higiene do sono. Isso serve tanto para adulto quanto para criança. Como é que faz a higiene do sono? Por exemplo, utilizar o quarto para que seja um ambiente de descanso, para que seu cérebro faça essa leitura também. Opa, eu entrei no quarto, ali eu vou descansar. Né? Mas, por exemplo, se eu estudo dentro do quarto, eu não tenho outro ambiente para estudar, tente não estudar na cama, para que o seu cérebro leia que no momento que você deitar, é o momento que você vai dormir, né? Para que ele faça essa associação. Então, no momento que você for estudar, tem que estudar em outro local, por exemplo, numa mesa, mesmo que seja dentro do quarto, mas para que faça essa leitura de que o ambiente é diferente, e para a criança também. Né? Por exemplo, tente colocar, não mexer no celular na hora que você está indo dormir. Mas eu estou tão acostumada a mexer no celular, só que acaba que o celular não vai te dar sono nesse momento. E aí é importante fazer essa higiene do sono mesmo, sabe? Uma organização de que, opa, eu preciso descansar para que no outro dia eu produza bem, para que no outro dia eu tenha um dia mais ativo. E é importante eu me organizar quanto a isso, né? De trabalhar, de organizar mesmo como vai ser a minha noite, como vai ser meu sono, né? Para que no outro dia eu produza bem, para que eu tenha mais qualidade de vida também, porque eu preciso dormir bem, para que eu produza melhor, para que eu me sinta melhor no dia seguinte. E fazer atividades que lhe promovam a saúde. Eu acho que é muito singular as atividades que promovam saúde. Às vezes, uma atividade que promove saúde é jogar com os filhos. Em outros casos, é assistir um filme, ou assistir uma série, ou andar de carro, enfim. Faça atividades que você perceba que você tem saúde com isso, né? Que promove saúde para você. Então você perceba que atividades te promovem saúde. Algumas pessoas gostam de cozinhar, e cozinhar para elas promove saúde. Né? De observar o que promove saúde para você, né? Se detém em família, se não, se estudar te promove saúde, se ler te promove saúde. Observe o que é isso, como é que te traz saúde, né? E sempre observar os níveis de ansiedade que você está se colocando. Se essa ansiedade está ok ou se ela já está indo para o nível mais patológico. E aí observar como você se encontra nesse momento. Né? E se está indo para o nível mais patológico, procure ajuda. Né? É muito importante você se importar com a sua saúde mental. Acredito que seja isso. Eu acho que foi muito bom
eu queria fazer as considerações finais primeiro e depois passar para você, né? E dizer que essa questão da ansiedade, que levem realmente a sério, que façam uma consideração no sentido de ter uma percepção maior, que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando que a verdade é essa, né, Marcela? As pessoas falando, isso é frescura, né? É tratado muito dessa forma e a gente já observou aqui através da nossa psicóloga que não é frescura, que dependendo da frequência, se for muito excessivo, como você colocou, precisa sim de uma intervenção, né, de um profissional para melhorar tanto essa criança quanto esse adulto. Então eu queria lhe agradecer mais uma vez pela contribuição desse assunto nesse tema que é tão importante e que está sendo tão comentado nesse momento, né, de isolamento social, de quarentena, com muitas mortes. Mas gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar e já aproveitando a oportunidade, na semana que vem nós teremos uma live sobre a importância do brincar, que vai ser bem interessante nesse momento que as crianças estão em casa. Então, eu acredito que seja isso. Espero que eu possa ter contribuído. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode estar pensando em fazer uma caixinha de dúvidas para vocês durante a semana, para estar dialogando mais a respeito do assunto, caso vocês tenham necessidade. E aí reforço novamente, procurem ajuda, né? Não tenham medo de procurar ajuda, né? Existem alguns meios de comunicação que a prefeitura mesmo da cidade tem lançado no Instagram da prefeitura, enfim, dá para procurar esses contatos e tentar ver se consegue falar com eles. Se não conseguir falar com eles esses contatos, procure ajuda profissional por alguém que faça atendimento online, mas que acompanhe você nesse momento, né? E procure ter momentos de prazer, né? Que você perceba que, está me promovendo saúde, tanto para mim quanto para minha família, né? De não focar somente na pandemia, no que está acontecendo, tentar desviar às vezes dessa situação para que você busque realmente a saúde. É nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.